Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar aqui de umas afirmações que o Sebastião Mugalho preferiu, que eu achei de grande interesse. Eu gosto muito do Sebastião Mugalho, porque o engenheiro Avelino é da opinião que é capaz de chegar a primeiro-ministro. Tem a figura do Passos Coelho e tem a dicção do Passos Coelho, ou seja, tem uma boa voz e tem uma boa presença. Na política é preciso também ser-se pintas o suficiente, porque a imagem vende muito, Os gostos de chugos não chegam à política, como é evidente. Não tem presença para isso. As mulheres não precisam de ser engraçadas, nem atraentes. A chanceler Merkel, Nossa Senhora de Fátima, a Rainha de Inglaterra, Nossa Senhora de Fátima, mas essa não foi eleita, não é? A Ursula von der Leyen, Nossa Senhora de Fátima, indeed, à inglesa, e obviamente a Margaret Thatcher, Nossa Senhora de Fátima, terceiro segredo de Fátima, irmã Lúcia, João Paulo II, a bala na cabeça de Nossa Senhora, tudo junto, porque a Margaret Thatcher realmente pronto, não são critérios estéticos, mas tem que ter boa aparência, tem que ter uma boa figura, não podem ter um aspecto cavernoso. Eu vi alguns lá em Bangkok, os dançarinos da noite, e o pessoal mesmo andava lá nas lambretas. Jesus, Maria do céu, que aquilo tinha um aspecto de máfia e yakuza. Jesus, todos tatuados nas caras não, ele tem muito boa figura, o Sebastião Mugalho. Não é licenciado, fez umas cadeirinhas e tal, exibiu-se das notas. Engenheiro Afonso, não sou eu, exibiu-se das notas não sendo licenciado, o que fiquei surpreendido numa entrevista. Se eu preferia que ele fosse licenciado, preferia, por acaso preferia, porque pelo menos ele não precisa, porque é muito inteligente e tem muita cultura, ele é bastante erudito, mas preferia uma certa obrigatoriedade para com o sistema educativo, ou seja, a universidade é muito importante. Vão ver na formação do homem grego, vão ver a importância que os estudos superiores, como agora se diz, têm na formação de uma pessoa. Quer dizer, dir-me-ão, mas o professor não tem ninguém não licenciado nas lives. Não tem nenhum. O Zé Luís está a tirar um curso superior, os engenheiros obviamente são todos engenheiros, o Dr. David, os advogados, os ministros, os senhores coronéis, o Dr. Alexandre, todos que lá estavam e que lá passaram, os miúdos também a estudar, o Alexandre Gazuro, o Afonso Gonçalves, que não sei muito pouco da vida dele. Foi o Afonso Gonçalves, quando foi falar com o Dr. Fonseca Castro, chamou-lhe professor e a dizer o meu nome, e o Dr. Fonseca Castro é outro canal do Fonseca Castro, porque nós somos parecidos, é verdade. O Dr. Fonseca Castro é um intelecto superior, tal como eu. Podem me chamar narcísico à vontade, vão para a puta que os pariu, quero lá saber a vossa opinião. Peço imensa desculpa, não estou para me chatear absolutamente nada. Os senhores têm um desconhecimento profundíssimo até do que é a patologia mental ou traços patológicos, e estão a diagnosticar os outros. Por amor de Deus, uma pessoa com a minha carreira profissional agora tem patologias mentais ou tem traços de patologias mentais. Onde é que eu tinha a minha cabeça para dar voz ao que o Sebastião Mugalho dá voz, não dá atenção, né? Derrida dar atenção ao Fukuyama, ou ao Hegel a dar atenção ao Feuerbach, o que o Hegel nunca fez com o Schopenhauer. O Schopenhauer detestava o Hegel, eram contemporâneos, e então marcava as aulas dele à memória do Hegel. Ninguém ia às aulas de Schopenhauer, toda a gente ia às aulas do Hegel. Exatamente. Quando os senhores veem alguém a querer disputar a vossa atenção e a atenção das pessoas que têm a vossa atenção, ninguém lhes dá atenção, não é? A mim sempre me deram atenção, enfim, não sei porquê, sou uma besta, mas enfim.
Estão a ver? É aí que está, estamos a ver. Não se esqueçam sempre da mesma conversa. As pessoas que são doentes do ponto de vista psiquiátrico ou doentes do ponto de vista criminal, as pessoas que só estão bem a fazer mal aos outros, há alguma coisa de muito errado que está naquela cabeça. De muito errado. Principalmente se são anos a fio. Porque, pá, quer dizer, o filho, faz-te a vida, pá. Pá, faz-te a vida? Não. Passam horas, semanas, meses, dias, anos, de forma absolutamente obsessiva, a fazer isto e aquilo e aquilo outro. Quer dizer, obviamente, não são pessoas normais, não é? São pessoas completamente desequilibradas, seja do ponto de vista psiquiátrico, seja do ponto de vista criminal. Normalmente, a experiência clínica ensina, e até a experiência jurídico-penal, que isto é o estádio do espelho do Lacan, que as pessoas que fazem isso de forma permanente e crónica, tudo o que dizem acerca dos outros são o que eles chamam. Estão a tentar projetar a sua própria patologia interna ou a sua própria insuficiência psicológica interna. Se for do ponto de vista psiquiátrico é muito excessivo, ou seja, é para sempre, né? As doenças psiquiátricas são crónicas, estes malucos nunca param, porque é registro psiquiátrico. Se é registro criminal, de psiquiatria criminal, como eu tenho falado aqui muitas vezes, pois não é pior, porque há consciência do ilícito, há consciência moral e as pessoas não são loucas. Comportam-se muito pior do que os loucos. Não são loucos com intervalos lúcidos, como dizia o artigo 43 do Código Penal de 1886. Essa terminologia já não se usa, o Código Penal francês foi o último a usar isso. E aliás o Dr. Eduardo Correia falou justamente disso, não ia usar esse termo porque é demasiado abrangente, já ninguém diz loucos no registro profissional, mas que eles existem, não é? Os loucos, digamos a psiquiatria criminal, as pessoas que se comportam como loucos mas de forma criminal, se o Theodore Cassis que era louco, não era, do ponto de vista psiquiátrico não era, mas obviamente que também não era uma pessoa normal, não é? Obviamente uma pessoa que mata os outros tendo aquela estrutura intelectual, pá, quer dizer, por amor de Deus, não é? Voltamos sempre ao mesmo. Estas pessoas e as redes sociais são um espelho destes marginalizados que o Sebastião Bugalho tanto fala. Eu tenho-vos avisado muitas vezes dos perigos das redes sociais e os senhores vão ver. O meu pessoal não costuma vir para aqui. Os intelectuais, só está cá um, Dr. Alexandre Guerreiro, que eu o convenci a ir. Dr. Alexandre Guerreiro, peço imensa desculpa por o ter metido nestas andanças, mas enfim, Dr. Alexandre, é cá dos nossos, é um espetáculo. Só temos cá um, em Portugal só temos cá um intelectual. O professor Sousa Lara está reformado, é diferente. Quando estão reformados é outra conversa. Agora, quem ainda está, quem é poeta, ator, espectador, como dizia o Nietzsche, quem ainda está não a coçar a micose, a passar o dia no WhatsApp e a beber que nem um cacho, mas a fazer a sua vida do ponto de vista profissional e familiar, pois esses com muitas responsabilidades, não é? Esses têm muitas limitações, porque as redes sociais são as polícias políticas. Aliás, os senhores veem os relatórios que foram feitos ao pessoal da PIDE e era tudo gente muitíssimo desequilibrada, sempre a acusar-se das maiores perversões sexuais existentes e com comportamento profundamente criminal e psiquiátrico. Esses grandes operacionais, supostamente. Não é? Aliás, o meu irmão uma vez chegou-me a dar uma boca que eu não gostei nada e fiquei zangado com ele. Isso, os sketches portugueses. Comparativamente com o PIDE, cortavam os jornais, faziam, como é que ele disse? Faziam recortes do jornal. E eu fiquei zangado com ele. Disse, e ele disse, por mais que me custe dizer, não era bem assim. O meu irmão também exagerou, porque também, enfim, as pessoas não conhecem o meu irmão, é do meu género, é um bocado bruto às vezes quando só para mostrar o nariz. Não, os nossos sketches não são tão eficientes como a PIDE era eficiente, porque a PIDE matava e esfolava. É essa a diferença. Os sketches mais eficientes matam e esfolam. Um bom exemplo, PIDE, CIA, Stasi, KGB. MI6, que o Dr. Alexandre Guerreiro disse-me que hoje em dia são os mais operacionais nessas andanças. Eu fiquei estupefacto, pensava que era a CIA. Mas eu ando por lá, mas não tenho acesso a algumas coisas, não é? Para dizer o mínimo.
os clearances de uns não são os clearances dos outros. Se é que me faz entender. Porque, como eu expliquei ao engenheiro Avelino e ao engenheiro Afonso, ao Dr. David, ao amigo Zé Luís e ao engenheiro Zé Luís e por aí adiante, pronto, o pessoal que vai às lives não precisa estar sempre a repetir as mesmas pessoas que vão às lives, para não. Pronto, é que as pessoas vêm para aqui ver, se o título é interessante, os senhores vêm ver, mas tem que ser sangue, tem que ser Casa dos Segredos, tem que ser Big Brother. O pessoal não está aqui para aprender. O pessoal não está aqui para aprender. O pessoal está aqui porque se quer entreter, porque vivem dos subsídios e vivem do subsídio de desemprego, fundamentalmente. Eu vi quando fui a Portugal, eu vi a qualidade do povo. Eu vi. Sempre os conhecia assim, mas enfim. Pronto, eu expliquei ao engenheiro Avelino que o meu pai teve naquele interregno em que não havia serviços secretos em Portugal. Os serviços secretos em Portugal acabaram em 74 com o 25 de Abril, entendem? E os primeiros serviços secretos em Portugal foi o SIS, Serviço de Informações de Segurança, que pertence ao SIRP, Sistema de Informações da República Portuguesa. O famoso Jorge Silva de Carvalho era o chefe de gabinete e eu sou o conselheiro, como é que ele se chamava? Como é que ele se chamava? Está sempre debaixo da língua, muito amigo do professor Marcos Guedes, aliás. Era o secretário-geral, já me lembro. E então, o SIS foi fundado em 86. Entendem? O CIRP até foi um bocadinho anterior, 84. A tutela, a burocracia da tutela foi em 84, mas o registro operacional em concreto 86. Depois, aquela legislação de 84, 85, 86, que se quiserem, foi uma espécie de decreto-lei que depois se aplica na lei, não é? O CIRP foi 84 e a transição de implementação do SIS em concreto foi na transição do 85 para 86, por assim dizer. 85 já estavam mais ou menos em funções, mas de certa forma o histórico oficial aponta como 86. Ok. O fundador foi o professor Ramiro Ladeira Monteiro, que muitos ilustres foram ver a tese de doutoramento no ISCTE. No ISCTE, o professor Daniel Coraçaró estava na Arguência. Não vou entrar mais em pormenores, mas é uma tese de doutoramento a sério, não é? E ele era professor de Relações Internacionais. O doutoramento dele foi interessantíssimo. Isto foi o SIS. Em termos oficiais, números redondos, 86 começou. Apesar de 85 já estavam, enfim, em efetividade. Estilo Código Penal, né? Depois, o meu pai, ou seja, de 74 até 85/86, 12 anos, não via serviços secretos, não é? E foi justamente aí que o meu pai estava ativo, que nem um doido, na União Soviética. Por isso é que o Jamie Sinker, que é de Nova Iorque, professor, o seu pai estava na União Soviética, naquele tempo todos os serviços secretos estavam de volta dele, claro. Agora veja bem, um país que não tinha serviços secretos, o que não queriam saber da União Soviética, até dentro do Álvaro Cunhal, como é sabido, estava a querer pôr a pata em Portugal. E tínhamos os hotéis, e tínhamos aquela gente toda das FP25, e aqueles maluquinhos todos do PREC, e os comunas todos, e os MRPPs que eram muito populares, o engenheiro Avelino andou por lá, a Ana Gomes, o Drão Barroso, não é? Era nesse tempo que o meu pai estava muito próximo do Jaime Neves e do Melo. A minha mãe estava sempre a chamar o Melo, só podia ser o Melo Antunes, porque o Melo Antunes era verdadeiramente o homem dos americanos em Portugal, entendem? E nesse aspecto, o que aconteceu foi que o meu pai era o único que estava verdadeiramente ativo nesse tempo, porque não havia serviços secretos em Portugal. Não havia serviços secretos e, como tal, o que aconteceu foi que nesses 2 anos de interregno havia fontes de informações e de elementos que interessavam ao país.
E quais eram as informações e os elementos que interessavam o país? Fundamentalmente, a União Soviética, porque quem estava a tutelar e a monitorizar tudo o que estava a acontecer em Portugal era os americanos, como Kissinger, como Carlucci e aquela gente toda que já conhecem. O CIED, que é o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, onde o Dr. Alexandre Correia teve, é o MI6, de certa forma, também reporta ao Sistema de Informações da República, ou seja, português, o SIRP, e foi fundado na mesma altura do SIS, em 85 em termos formais, e de certa forma é ainda mais operacional que o SIS, de certa forma não, porque o SIS é interno, este é que é o externo, este é o que vai, os famosos espiões, as famosas antenas, é o CIED, não é o SIS, entendem? E foi na mesma altura criado, em termos formais 85, mas depois em efetividade de funções tal como o SIS no ano a seguir. E dir-me-ão, reportam a quem? Ao Sr. Primeiro-Ministro. E é aí que está a questão, não é? Dir-me-ão, a pessoa com mais clearance do país inteiro é o Sr. Primeiro-Ministro? Ou um presidente americano, no caso do registro jurídico-constitucional americano. A Mossad reporta ao Primeiro-Ministro? Não, ao Ministro dos Estrangeiros. Depende dos países. Como, por exemplo, o MI5 e o MI6 reportam ao Primeiro-Ministro, sim, mas o Ministro da Administração Interna lá da Terra, que é o Home Office, é de certa forma o interlocutor número 1, entendem? Depende da arquitetura jurídico-constitucional do país em questão, e nessa questão que estou-vos a querer explicar, é que não há nenhuma linearidade entre as informações do ponto de vista confidencial e depois o que o povo sabe. E aí que está o que o Sebastião Bugalho, já vou-vos pôr o vídeo pequenino que até foi o Gonçalo Sousa que colocou, onde o Sebastião Bugalho fala de integrar o Chega e de não marginalizar o Chega. Foi isso que iniciou o meu vídeo. O atual secretário-geral do SIRP é uma senhora que se chama Patrícia Ferreira Barão. Tem 50 anos, é jurista, é mestrado no Ministério Público. Costumam ser procuradores. As grandes bandadoras, a maioria dos secretários-gerais do SIRP, já o anterior também era Júlio Pereira. Agora é que me lembrei do nome. Estava-me debaixo da língua também não. Bolas. Tenho quase a certeza absoluta que era Júlio Pereira, o anterior secretário-geral do SIRP, que era muito amigo do professor Marcos Guedes, e ele também era procurador do Ministério Público, depois tornou-se conselheiro do Supremo, e costumam ser procuradores-gerais, costumam ser procuradores do Ministério Público quem tutela o SIRP. Como sabem, quem tutela, desculpem, esta senhora é a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, que é outra coisa, que é parecido com o SIRP, mas que estava agora, a ver se consigo lembrar-se do nome do secretário-geral do SIRP. O atual, acho que é Margarida Blasco, não me lembro, não, ela passou para ministra, para qual é que é atual, tenho que ir ver à net. Margarida Blasco era a secretária-geral do SIRP, depois passou para ministra, depois deu aquela barracada toda, como sabem, depois foi para lá a professora Lúcia Amaral, Júlio Pedrosa, não me lembro, tenho que ir ver à net. Sim, mas eles conhecem-se todos, ministérios públicos, professores universitários de Direito e Companhia Limitada, acham que é por acaso que a professora Melissa Amaral, que foi minha professora, substituiu a antiga senhora que estava nos serviços secretos. Acham que é por acaso? A gente conhece todos, como é evidente. Acham que é por acaso que eu conheço, que eu sei porque é que o professor Marcos Guedes era tão próximo
do secretário-geral do CIRP, Júlio Pereira, tenho quase a certeza absoluta. Esta senhora que eu estava a falar é a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, não do Sistema de Informações da República Portuguesa. Porque o CIRP é mesmo quem tutela os serviços secretos. Porque isto é burocrático e os senhores, como são um bocado estúpidos, não estou a falar dos apoiantes, mas é difícil explicar estas coisas aos senhores. É difícil. É difícil porque os senhores têm um discurso. É o que eu disse sobre Sebastião Bugalho. As pessoas que votam no Chega estão profundamente marginalizadas e o meu canal tem muito pessoal que gosta do Chega e é isso que eu reparei e por isso é que os senhores gostam de mim, a maioria. Inclusive o pessoal dos países tribais e os maluquinhos. Eu nunca. E lá está, o problema é que depois, como não sabem nada, estão sempre a mandar barra à parede e destroem a vida das pessoas a mandar barra à parede. Essa é que é a questão. Porque depois os piercings nas ratas e os TTs SPs compram a banha da cobra. Pois. Mas isso é que é. O secretário-geral do CIP agora é Vítor Sereno, é um senhor embaixador, que também é muito à tradição dos serviços secretos. E aliás, o pessoal dos serviços secretos vem das tropas especiais, vem da diplomacia, sai dos serviços secretos, vão para a diplomacia, não voltam às tropas especiais, mas às vezes vão para outras coisas muito ligadas à universidade. Muita gente dos serviços secretos dá aulas na universidade e faz carreira concomitantemente a dar aulas na universidade, os mais qualificados. Estão a ver? Ou seja, as universidades, os serviços secretos, as tropas especiais, a vida diplomática e a procuradoria, muito mais que a judicatura, são profundamente próximos, entendem? Os senhores vão sempre ver procuradores, diplomatas, académicos, serviços secretos e tropas especiais nos mesmos sítios, a transitar de um lado para o outro em termos de carreira profissional. Não é por acaso que o secretário-geral do CIRP atual é o Sr. Embaixador Vítor Sereno e a anterior era a doutora Marida Blasco, que também era procuradora, e o outro senhor, que eu acho que era o Júlio Pereira, era procurador também, do Ministério Público. Ou seja, por isso é que tem... Pois, exatamente, já perceberam, não é? 2 mais 2 são 4, não é? 2 mais 2 são 4. Obviamente que estes meios não têm nada a ver. Isso é depois em termos internacionais. Se chegam a um determinado tipo de patamares, começam a ter acesso a questões da NATO e Júlio Pereira. Era assim, senhora. Fui ver a net agora, está aqui na net. Sim, Júlio Pereira. Bolas. Teve 12 anos à frente do CIRP, exatamente. Já morreu, eu não sabia, morreu o ano passado. Morreu o ex-chefe dos serviços de informações, Júlio Pereira. Júlio Pereira esteve 12 anos à frente do CIRP e entregou o primeiro governo socialista liderado por António Guterres. Isso eu sabia. Procurador, sim, isso é procurador de carreira. Mas passou vários, teve 12 anos, né? Teve entre 2005 e 2017. Sim, eu lembro muito bem dele, do seu procurador. Teve Júlio Pereira, pronto, e a minha mãe ainda está boa. Sim, nós depois este pessoal transita para a NATO e a NATO manda nas questões militares e de inteligência do mundo inteiro ocidental, países da NATO e países amigos da NATO, inclusive a Oceania, como é evidente. Mas eu nem sei o que é que vos posso dizer, o que é que não vos posso dizer, mas há um dia que eu perco a minha cabeça por completo e vou ler aí umas determinadas informações que vi na net e a linha digo, isto é isto, isto é isto, isto é isto. Porque estou cheio de prazer nos dias de hoje para, enfim, para fazer o que os senhores sabem, não é? Ou seja, eu estupefacto com, e vamos já para a matéria, não vos mostrei o vídeo do Sebastião Bugalho, eu tenho aqui, mas acho que já deu para perceber. O problema das redes sociais e o problema do povo nos dias de hoje é esse, é que não sabem nada, estão fora completamente destes sistemas muito complicados, não é? E estamos a falar da NATO justamente e do senhor que foi apanhado infelizmente em Itália a vender segredos de Estado, nomeadamente da NATO, o Carvalho Gil,
E foi essa a conversa com o meu irmão. Tive vários, aliás, o meu irmão também está muito nessas coisas, como sabe, foi muito tempo da Polícia Judiciária e está muito em outras coisas que eu não vou aqui dizer. E então, este pessoal anda todo nas mesmas águas, e o pessoal que consegue chegar à NATO, normalmente muito qualificados do ponto de vista académico, a NATO só recruta os craques, pois aí já começam a mexer-se em termos internacionais nestas águas, tanto de serviços secretos como do ponto de vista militar, como do ponto de vista do Ministério Público. Por causa do quê? Do Tribunal Penal Internacional, fundamentalmente, e dos serviços de inteligência fora da Europa, que são os mais sensíveis, entendem? O pessoal da NATO é muito desconfiado com países não europeus, e o pessoal da NATO prefere ter fontes e antenas, muitas vezes de oficiais de inteligência que não são concursados, é pessoal, enfim, contratado ad hominem, para trabalhar com eles. E têm acesso aos países amigos. Os países amigos acolhem-nos. Às vezes são coisas muito informais, como devem calcular. São pagos, costumam ser pagos. É estilo polícias do Ministério Público. Normalmente é pago, mas pode não ser pago, como diz o professor Pinto Albuquerque no Código de Processo Penal, em relação às polícias. Sim, pode não ser pago. Os seus podem dispensar pagamento. Podem dizer, não quero nada. Estou a fazer serviço à pátria. E eles aceitam. Preferem pagar porque não gostam de expor das pessoas, não é? Dir-me-ão. Mas os oficiais de inteligência concursados são pagos, claro, têm um ordenado porque são funcionários da coisa, não é? Há muitas formas mais claras e menos claras de se fazer estas coisas no que concerne a serviços secretos, a Ministério Público, não a Judicatura, só o Ministério Público. Serviços secretos, Ministério Público, magistrados, Sr. Procurador, académicos e militares, especialmente as tropas especiais, e diplomatas, estão sempre nos mesmos sítios a fazer as mesmas coisas. Estão sempre. É sempre a mesma conversa. Transitam de uma área para outra toda a vida. E depois, podem pertencer aos serviços secretos e serem 10 anos serem 10 numa embaixada, sim, acontece muito. As pessoas podem ter o cover, como o meu pai, de estarem anos e anos a fazer uma atividade que não tem nada a ver com o que os seus são verdadeiramente. Ok? Pronto, acho que fui claro. Foi um pequeno apontamento. O Sebastião Bugalho está cheio de razão. Vou ver se coloco aqui o vídeo para os senhores verem. Ouvirem. Está cheio de razão, porque realmente o Chega tem que ser integrado no sistema. Tem. O próprio povo, eu noto, o Sebastião Bugalho. Vamos lá ouvir. Para o regime ter o Chega de fora do que ter o Chega por dentro. É mais perigoso para o regime pôr o Chega fora do regime do que dentro do regime. Porquê? Porque integrando responsavelmente o Chega, poderemos conter os seus ímpetos de maior radicalismo e populismo e ao mesmo tempo não marginalizar um eleitorado que já se sente marginalizado. Calderosa. O meu amigo Gonçalo Sousa. Um abraço para si, caro amigo Gonçalo. Sim, estou completamente de acordo com o Sebastião Bugalho. Foi assim que o raciocínio iniciou-se, porque, pois, então, o Chega, eu tenho visto isso muito nas redes sociais com bastante preocupação. O Chega tem dado voz a gente completamente doida. Não tem dado voz. Há muita gente completamente doida do ponto de vista psiquiátrico. Não, eu vejo como é que falam comigo. Falavam agora, não há mensagens, né? Porque eu tinha visto. E eu andei nestes mundos de grandes extremos, como diz o engenheiro Avelino, muito tempo. Nunca tinha visto pessoas assim. Mas quem é que são estas pessoas? Quer dizer, a minha cadela lá se era mais civilizada. Assim, a extrema-direita e a extrema-esquerda atrai pessoas que não têm vida, passam vida no WhatsApp, comer, beber e fornicar, como sabem. Estão a ver? Não têm vida, e então estão aqui num enterratião com os YouTubes e com os Instagrams e a puta que os pariu, não se pode falar assim, não é? Eu falo sempre que é a linguagem militar. Eu estou aqui no registro militar com os senhores, não sei se já perceberam há muito tempo, não é? Quando fazem guerra comigo, eu faço guerra com eles. Não declaram guerra, declaro eu. É essa a minha diferença com os russos. Não são operações militares especiais, coisas nenhumas. Estamos em guerra. Como tal, não se aplica o Código Penal. Aplica-se no máximo a Convenção de Genebra. Ok? Muito obrigado.
Pois, Tubarão Branco está cá a 400 milhões e vai ficar mais 400 milhões, isso vos garanto. E nesse aspecto, o que acontece é que o Chega tem dado protagonismo, de certa forma, no seu eleitorado a pessoas completamente disfuncionais que vivem nas margens de tudo, como dizem os jornalistas todos a atacá-los, os das fábricas, isto e aquilo, outros brutos. É verdade, é verdade. Há um ou outro intelectual, raro, eu, pessoa militar Ribeiro e com opinião limitada, mas o pessoal do Chega é muito radical. E pronto, e só pode se tornar mais moderado, não os políticos, quem os apoia, se for integrado no sistema. O Sebastião Bugalho tem toda a razão. Porque senão cria-se aqui um senhor Adolfo. Não é um Salazar, isso era apelido. Por mais que me custe dizer, a extrema-direita aí tinha razão. Não. As extremas-direitas dos dias de hoje são Adolfos, não são Salazares. O Salazar era uma mente superior, nenhum destes tem a mente do Salazar. Por mais que me custe dizer, a extrema-direita aí tem razão. O Salazar, ui, aquela cabeça, pois, está bem, está. Não, o Salazar não era um fanático, era um ditador, como a gente sabe, né? Mas não era maluco. Há muita gente na extrema-direita dos dias de hoje que é completamente doida, atenção. Vamos para a tese e depois um bocadinho do Código Penal e depois um bocadinho nada de paideia. Este é o vídeo inicial, por isso depois faço outro. Ontem fiz outro, mas não estava sem microfone. Tive ali uma hora a falar para o boneco. Tínhamos ficado na questão da citação do Heraclito, citado pelo Dr. Figueiredo Dias, como sabem, que não nos apressemos a formar um juízo definitivo sobre as coisas essenciais, não é? Ficámos aí. Esta é a minha tese doutoramento em Direito Penal, como sabem, a versão em português. Pretende Figueiredo Dias, consciente da necessidade de proceder a uma autêntica reconstrução ético-jurídica do conceito de culpa no direito penal, assente na reacentuação das dimensões axiológica e ética, diz o professor Figueiredo Dias na obra Culpa e Responsabilidade para uma reconstrução ético-jurídica do conceito de culpa em direito penal, em liberdade de culpa em direito penal, pós-fácil da segunda edição, 1983, página 277. E do mesmo delinear uma distinção entre aquilo que considera tratar-se do pressuposto do conceito de culpa, a liberdade do homem. Pressuposto não é critério. Eu escrevi muita página nesta tese a fazer a diferença entre pressuposto e critério. A liberdade do homem, os maluquinhos que tanto me atacaram com o livre-arbítrio, eu assim, filhos do bagainho da puta, não percebem nada disto. É pá, o que eu sofri, o Dr. David, é sofrimento, dor, não é dor, Dr. David, nem sofrimento, é mais, não sofri, porque eu não sofro com gente estúpida, eu só estouro a paciência, não, gente estúpida nunca me afetou. Muito pelo contrário, a cabeçada não se tinha e acabou. Eu nunca tinha visto pessoas sem qualificações, a não ser uns cursos parvos, à lá Olavo Carvalho, papel pintado, a debater com o pessoal do meu género. Eu nunca tinha visto, porque como o pessoal do meu género não fala com os senhores, não fala com o povinho das redes sociais, com os cursinhos e com as tribos e com a puta que os pariu mais uma vez, entendem? Não consigo falar de forma normal com esta gente, porque estamos a falar de pessoas que estão completamente fora, é estilo Chega, completamente fora do sistema. Nada. Qual nato, qual academia, qual procuradoria, qual serviços secretos, nada. Não conhecem ninguém, não sabem como é que a coisa funciona e não têm estudos para nada. E por isso, assim, nunca perceberam o pressuposto e o critério do conceito de culpa. Nunca, que é a liberdade do homem. O professor Figueiredo Dias é muito, a não ser que o professor Figueiredo Dias também seja um totó, mas pronto, só para saber, sou pai do Código Penal português, do Código Penal de Macau, do Código Penal de Moçambique, é um parvo, pronto, é um parvo, as pessoas é que sabem que nas redes sociais só tem pessoas catedráticos que escrevem códigos penais, a gente já sabe, pronto, só para saber. Foda-se, até subi, que tanta gente estúpida, Nossa Senhora. É um pressuposto do conceito de culpa, é um pressuposto, não é um critério, a liberdade do homem. E tenho aqui uma nota muito longa,
que vos vou dizer no próximo vídeo, que eu quero ir aqui um bocadinho de nada à paideia, porque as paideias, não é? O pessoal de piercing na rata e TTSPs é que mandam, não é? Deste lado do mundo andam todos à batatada por causa da questão de Israel e da Palestina, mas batatada a sério, tanto na política como na sociedade, mas eles é que são os envolvidos, porque já percebi que as meninas e os TTSPs é que são o futuro da humanidade em termos de governo. Nota-se, nota-se. Boa sorte, não é a minha luta. Mein Kampf, dizia o outro, não é? Pois. Tínhamos ficado no Homero como educador, depois temos, isto é a paideia, a formação do homem grego, como sabem, do professor Werner Jaeger, Jaeger. Mandei este livro para os meus confrados das lives, para terem informação também, porque tenho em PDF, coisa que é rara em mim, costumo ter os livros, porque eu gosto dos livros. Exídio e a vida do campo. Vejam bem, pai, espetacular. Estado dos camponeses. Ai, professor é elitista. Eu, vão ver o Exídio. Estado dos camponeses. Ideal do direito em Exídio. Toma lá, que já almoçaste. Isto aqui no PDF é um bocado esquisito, mas enfim. Erga. Os erga. A teogonia de Exídio, a nova dele, que é onde está escrito que o princípio foi o caos. O mito, direito, centro da vida. Centro da vida, o direito. Isto são os valores civilizacionais desde o início do Ocidente. Arete em Exídio, o mudo de Exídio. E logo a seguir, uma que eu gosto muito, educação estatal de Esparta, a polis como forma de cultura e os seus tipos, a polis e o homem, e o humano, peço desculpa, a polis, não é? A cidade, o agro é o centro da cidade, a polis é a cidade, o ideal espartano do século IV e a tradição, fontes para conhecer Esparta, organização de Esparta, evolução de Esparta. Tirteu. Ficamos no Tirteu, vamos para o Código Penal. Código Processo Penal, uma linhazinha, e Código Penal, outra linhazinha, para vos deixar, enfim, mais ou menos nutridos com duas coisas. Estamos na nota 9, já acabámos na 9, nota 10 agora do Código de Processo Penal, artigo 40 da produção de prova, princípios gerais. A produção de prova não é as maluquices das redes sociais, Google, e mandar barra à parede, e assassinar o caráter, e violar a vida das pessoas. São assassinos e violadores, não é? A produção de prova, artigo 350 do Código de Processo Penal. Isto é que é a produção de prova, ok? O preceito, é só para as pessoas verem o que é que as pessoas das redes sociais se veem espelhadas em partidos como o Chega, extrema-esquerda e extrema-direita desta vida, como sempre foram. O povo a querer piar. Pois, quando piam, por isso é que eu percebo que a extrema-esquerda e a extrema-direita gostam de ditaduras. Este pessoal cadeia pouco com eles, não é? Continuando. O preceito vale não apenas, essa é só uma linha, vale não apenas para decisão sobre a admissão de prova relativa ao objeto do processo, isto é, a prova para a descoberta da verdade em processo penal, não é inquisição. É essa a diferença. Os senhores têm que sempre lembrar desse pequeno pormenor. E se os senhores saem do Estado de Direito, estão tramados. Estão tramados porque toda a história da humanidade o povo sempre quis ser mais papista que o Papa. Nunca deu bom resultado. As revoluções francesas, bolcheviques, americanas e francesas são um bom exemplo. Nunca se matou tanto em nome da moral. É sempre no direito que a coisa
se processa em termos de descoberta da verdade, como é evidente. Mas também para a decisão, e o professor Pinto Albuquerque põe aqui em aspas, mas também para a decisão sobre a prova relativa às questões e incidentes que se suscitam na pendência do processo, isto é, a prova para a boa decisão da causa. Boa decisão da causa. Ficamos por aqui, Código Penal, uma linha. Só para concluir, que isto já está mesmo a pescar, se isto acabar de repente é porque ficou a bateria no ar. Para concluir, tínhamos ficado no nota 22, como sabem, do artigo 71 do Código Penal, que é a determinação da medida da pena, tratando-se do concurso de rescindência de uma circunstância modificativa atenuante, deve funcionar primeiro aquela e só depois esta, também assim, Maria João Antunes, 2010 a 27, mas contra Helena Suzano, a minha colega de doutoramento, que o professor Pinto Albuquerque tanto gosta, que é contra a professora Maria João Antunes, em 2012, 110, bem como a primeira autora que mudou de opinião em escrito posterior. A professora Maria João Antunes mudou de opinião. 42, e André Lemas Leite, 2022, 57. Um abraço, até logo.